Olá, este é o terceiro vídeo que nós estamos produzindo em que estamos comentando o recente pacote tributário anunciado pelo governo federal. Este pacote tributário, segundo a notícia, foi elaborado pelos técnicos do Ministério da Fazenda e ele só está dependendo do aval do presidente da República, do presidente Temer, para que ele possa ser divulgado. A ideia dos técnicos é que o pacote esteja pronto até o final das eleições, que serão no final do mês de outubro, e que depois ele seja remetido ao Congresso Nacional logo no mês de novembro, logo após as eleições. Muito bem, qual é o objetivo desse pacote tributário? Bom, o governo federal e também a Receita Federal entendem que nós temos muitos problemas na área tributária, de várias questões, vários temas. Então, me parece que o governo federal está tentando resolver esses vários problemas, esses vários temas. Nós fizemos uma verificação na notícia divulgada e chegamos à conclusão que existem 8 temas que serão tratados nesse pacote. Se eles serão aprovados ou não, isso vai depender da política, mas de qualquer forma é isso. Bom, como nós somos da CPA, uma empresa de consultoria no interior do estado de São Paulo, e como nós estamos monitorando tudo que se fala a respeito da reforma tributária, então nós resolvemos também abordar esse projeto do governo. Aliás, tudo que nós estamos produzindo de vídeo e de texto está no nosso blog, né, Júlia? Isso. Nosso blog é reformatributária.netcpa.com.br, caso você se interesse. E nós temos também o nosso site. Isso, o site da nossa empresa é netcpa.com.br. Vai estar na descrição do vídeo os dois, então fica mais fácil. Muito bem, gente. Então, nos 2 vídeos anteriores, nós vimos 6 pontos que constam desse pacote tributário. Agora, nós temos mais 2 pontos que vão completar a notícia, né, que constou aí da imprensa, etc., e que foi divulgada pela Receita Federal. Bom, então nós temos o ponto número 7 e nós temos o ponto número 8. Deixa eu me referir especificamente ao ponto número 7. Do que trata isso? Do Simples Nacional. Um tema bastante conhecido. Nós temos no país mais de 6 milhões de pequenas empresas inscritas no Simples Nacional, né? Então, esse pacote tributário ele vai tratar disso. E deixa eu fazer uma pequena introdução. Vejam bem, o Simples Nacional foi uma modalidade de tributação das pequenas empresas que foi instituída no Brasil há muitos anos. E, logicamente, tem muito sucesso, né? Como eu disse, são mais de 6 milhões de pessoas jurídicas no Brasil que são optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Porque a tributação, através de um único guia, reúne vários impostos, porque a tributação é bastante suave, a tabela é bastante interessante para as empresas, né? Paga-se pouco tributo no Simples Nacional. Exatamente por isso é o interesse. O problema é que já a Receita Federal, que nunca muito foi simpática ao Simples Nacional desde o início, ela insiste em dizer que existe uma renúncia fiscal, isto é, um não recolhimento do imposto no Simples Nacional de uma quantia, de um volume muito grande de imposto. Então, a Receita entende que isso deva ser reanalisado. Por quê? Porque nós temos condições de tributação no Simples Nacional que são muito favorecidas para as pequenas empresas. Por exemplo, a Receita Federal fez uma comparação com as microempresas e pequenas empresas dos outros países e chegou à conclusão, por exemplo, que o limite anual de receita das empresas do Simples Nacional brasileiras, que é de 4.800.000, ele é muito maior
do que as empresas, digamos assim, semelhantes ao Simples Nacional de outros países, cujo limite é de 3 milhões. Vejam, em vários países do mundo, as pequenas e médias empresas com receita até 3 milhões no ano, elas têm o benefício da tributação. Aqui no Brasil não, nós estamos no limite de 4 milhões e 800, né? Isto é, bastante mais alto do que todos. Mas nós temos um outro problema, segundo a Receita Federal, que é o que? O Simples Nacional, ele tem uma relação de atividades que permite fazer a adesão, né? Então, tal coisa pode ser, comércio, indústria, etc. tal. Né? Então, tem uma relação de tudo que pode fazer a adesão ao Simples Nacional. Acontece que, ao longo dos anos, essa lista foi se ampliando, e, segundo o entendimento da Receita, foi longe demais. Hoje nós temos muitas atividades que não deveriam estar no Simples Nacional, não seria possível a opção. Isso comparando com os outros países, por exemplo, tem várias atividades, né, de pequena e média empresa que tem lá que não podem aderir ao sistema simplificado que é o nosso. Olha, então são dois problemas. Primeiro problema, tem empresa demais ali que não deveria estar, e segundo problema, o limite de receita no ano é muito alto, né? Muito maior do que aquilo que é admissível do ponto de vista internacional. Bom, então, o que nos parece o pacote tributário, segundo a divulgação, pretende fazer? Duas coisas. Primeiro, restringir os setores que podem aderir ao Simples Nacional. Olha, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, aqui não pode, não pode, não pode, e assim por diante. Fazer uma restrição em relação a isso, diminuindo o número de atividades que podem aderir ao Simples Nacional. Segunda modificação, reduzir o limite que hoje, anual, né, de Receita Federal, que é de receita que hoje é 4.800, reduzir para 3 milhões, que seria um limite compatível com a situação das pequenas e médias empresas dos outros países do mundo, né? Então, esta é a situação do Simples Nacional, que certamente será abordada aí no pacote tributário do governo federal. E o nosso oitavo item e último é que pretende retirar a desoneração da cesta básica de itens consumidos pelos mais ricos. Aqui é um problema, digamos assim, um problema social, né? Sabemos que aqui no Brasil existem algumas empresas que elas podem fazer a opção pela desoneração da folha de salários e troca, permuta dessas contribuições por um percentual da receita bruta. Trocando em miúdo, os empregados de determinadas atividades da empresa, eles não pagam, a empresa não paga a previdência relativa a ele, aqueles valores que a empresa tem que pagar em relação ao seu empregado, não pagam. Por quê? Porque a sua atividade, permite que ela desonere a folha de salário de uma forma tal que na receita ela cresce um percentual lá e troca um pelo outro, né? Essa desoneração ela foi implantada há alguns anos no Brasil, criou muitos problemas, né? Num certo sentido foi bem mal feita, e agora nós estamos com um problema muito sério que muitas empresas entraram na desoneração e já não querem sair, claro, que é mais interessante, etc. Então temos batalhas jurídicas intermináveis que a empresa não quer sair, a lei manda sair e assim por diante. Isso abarrota o nosso judiciário com essas querelas jurídicas. Muito bem. Esse último item do pacote tributário, ele tem uma visão social, porque ele diz o seguinte: retirar da desoneração a empresa de cesta básica que tenha itens que são consumidos pelos mais ricos. Por exemplo, se uma empresa ela produz uma cesta básica para fornecer para as outras empresas,
E nessa cesta básica, por exemplo, tem salmão, tem picanha, tem esses valores cujo consumo é das pessoas de maior possibilidade econômica, então não é justo que esse tipo de atividade ele tenha desoneração, porque a cesta básica seria fornecida para os mais ricos, aqueles que têm capacidade econômica, né? Então há uma injustiça, sobre como premiar um milionário, né? Entregar um prêmio para aquele abastado que tem mais dinheiro, tal. Então é realmente uma providência cunho absolutamente social, né? Visando esse problema, né? Muito bem, este é o nosso 8º ponto que está no pacote tributário do governo. Bem, Júlia, nós notamos aqui que é um pacotão, né? um projeto, né? E a gente tem acompanhado, levantado, até hoje nós já tínhamos 16 projetos produzidos da Amazônia e agora surgiu aí mais um projeto, que é o projeto do governo federal. Mas de todos os projetos que nós temos até hoje, né, nós temos 2 que são principais. Nós temos falado muito disso, né? Quais são os projetos que até hoje a gente poderia dizer que são aqueles mais comentados, mais criticados, mais discutidos, ao qual vem-se a crescer esse projeto do governo federal? Bom, em alguns vídeos atrás a gente fez uma série sobre os 2 projetos mais bem cotados, que é a PEC 293 de 2004, que está tramitando na Câmara dos Deputados atualmente, e o projeto do CCIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que a gente denomina Projeto API. Com certeza esse pacote tributário que o governo fez, ele inclui nesses projetos mais bem cotados. Então agora, de 2 projetos mais bem cotados, a gente tem 3 projetos mais bem cotados, incluindo aí esse pacote. É interessante a gente ver que eles são parecidos, mas eles são diferentes. Porque o API só fala do IVA, só fala sobre o imposto sobre o consumo. O Raul, ele fala sobre o IVA, ele também fala sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, sobre o IPVA, o ITC-MD e outras coisas. E esse pacote fala... Isso aqui é um mistureba aí, tem de tudo, né? Um rodízio completo aí. Bom, então, esta é a situação atual. Agora, a pergunta é o seguinte: por que todo esse tema tem aflorado agora, né, na imprensa, etc.? Pela proximidade das eleições, né? Se não houvesse a proximidade dessas eleições para o presidente da República, certamente o clima seria completamente diferente. O que nós notamos, por exemplo, é que o API, que é do CCIF, ele se reuniu com vários presidenciáveis explicando como é que é o projeto dele do IVA. Além disso, vários presidenciáveis estiveram lá na Câmara conversando com o Luiz Carlos Rauli, né, para ver o tal da PEC 293. Ora, agora, a partir de hoje, existe um novo aí, que um terceiro, digamos assim, projeto interessante, que é o do governo. Então, o que certamente deve acontecer é que os presidenciáveis, pelo menos aqueles mais bem cotados, que possam chegar aí, eles certamente irão à Receita Federal, verificar o que vai acontecer, como vai ser, e aí podemos estar enganados, mas certamente os presidenciáveis e aquele que vai ser reeleito, eles certamente terão que escolher entre o projeto do API, que é a CCIF, só IVA, o projeto Rauli, que é IVA e mais alguma coisa, e agora esse pacote tributário do Ministério da Fazenda, feito, evidentemente, sob as ordens do presidente da República. Muito bem, então nós voltamos a repetir que nós temos 3 vídeos, né? Esse é o terceiro. Assistindo na sequência, vai ter uma visão geral do pacote do governo federal. Isso. Gostaria de lembrar que mais informações sobre isso
estão no nosso blog da Reforma Tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br. Lá com certeza você encontra mais informações sobre esse pacote, sobre a PEC 293 de 2004 e sobre o projeto do CCIF. Exatamente. Eu gostaria de lembrar também que a CPA é uma empresa que ela faz contato de assinaturas com informações tributárias, societárias, contábeis, né? E se você tiver algum interesse, alguma informação a respeito do nosso interessante sistema de assinatura, você pode estar em contato com o nosso departamento comercial através do site que a Júlia acabou de dizer. Muito bem, eu queria agradecer muito a audiência e espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigada, espero que tenha ficado claro. Tchau!